A maior festa popular do Brasil já recebeu palco aqui nas terras de Matriz Dei. A Rua Bueno Brandão, essa rua, já foi palco da criatividade, do suor, da beleza da Escola de Samba União das Raças, sempre aos domingos de carnaval. Minas Gerais mostrou seus valores. Daí, importante, a comissão de frente com esta fundação. Uma parte cultural e que levasse o nome de Tupaciguara. Exaltava o nome, não só o nome da escola de samba, mas o nome de Tupaciguara. A gente ser uma coisa apolítica, a gente sempre tentava levar um tema que fosse gerar uma discussão cultural, que fosse levar um conteúdo cultural. Nós começamos essa escola de samba como um bloco. E aí foi criando corpo, foi sendo convidado. Tinha vários amigos aqui, como a Fidica, o Cola, que eu chamei eles. Tem pessoas que não estão presentes aqui, né, mas que participou do grupo menor, que era o bloco. Né. A Fidica fez parte desde do primeiro dia que chamaram nós para montar o bloco. A gente ensaiava na porta da minha casa, nem local de ensaio a gente tinha. Ensaiava na rua, lá na porta da minha casa. E foi criando corpo. Daí chamou para montar uma escola de samba. Aí eu chamei eles, falei, vocês se interessam, vai montar a escola de samba? Só que nós não temos o financeiro. Aí propuseram que teria o financeiro. E aí daí por diante nós fomos criando. E a União das Raças, o que eu pensei com os meninos, a Fidica, o Cola, nós pensamos assim, União das Raças. Tupaciguara é uma cidade, até o Brasil todo, né? É todo afro. Então não vamos fazer uma escola de samba só para negros, vamos fazer uma escola de samba, uma união. Vamos unir quem queira participar, de todas as raças, todas as etnias, não interessava quem fosse. União das Raças, eu pensei assim, o que, num símbolo, o que pode ser, o que não pode ser. Ele pegou, ele cabeça demais da conta, né? Ainda não estava com os cabelos brancos ainda. Aí ele falou assim, quem sabe, de repente nós vamos fazer umas mãos, né? Dando as mãos assim e tal. Aí imaginou, passou pelo grupo todo mundo aprovou, e aí isso ficou, que é o símbolo lá, a União das Raças com as mãos unidas ali, e realmente foi uma união mesmo. Quando fala assim, União das Raças, realmente toca muito na gente que é de Tupaciguara, que gostou a vida inteira de estar junto, fazendo as coisas acontecerem na nossa cidade. E a União da Raça, essa escola de samba, que veio junto com esse grupo, como o Tio Horácio estava contando, ela me toca, quando falo União das Raças, eu me vejo alegria, eu vejo fantasia, eu vejo cores, eu vejo tanta coisa bonita, porque ela trouxe muita coisa bonita para muita gente. Porque para mim estava abrindo meu mundo, estava sendo tudo novo para mim. Então assim, eu estava me conhecendo, me aceitando. Então era o que? A gente pensava, a União das Raças é para unir a gente. Como o Horácio falou, tipo assim, eu era uma mulher trans, eu sou uma mulher trans. E aí eles me acolheram, me ajudaram, tipo assim, tem uma coisa que a gente não consegue fazer, então assim, a gente uniu todo mundo, um ajudando o outro, bordando a roupa do outro, ensinando. Então você via que realmente era assim, uma união, e realmente ficou União das Raças, entendeu? Eu praticamente era o primeiro a começar, né, Tio Horácio? Que era eu que abria as portas do barracão primeiro, né? Pra ver como é que tava lá dentro, mesmo, Tio Horácio. Então eu sinto muita saudade. Aí de começar a envolver muitos amigos juntos trabalhando, né, na época. Então muita coisa. E praticamente eu ficava quase o ano todo só imaginando o que a gente ia fazer e bolando algumas ideias para colocar. Então, muita saudade que eu sinto da época. Então foi difícil até quando acabou, né, pra gente, né? E praticamente tirou um pedacinho da gente, né? Porque eu criei muita coisa lá dentro, né?
que vem à cabeça da gente, realmente o Collor usou um termo muito correto, que é saudade. Né? Saudade de tudo, saudade da criação, saudade da confecção, saudade da turma, do barracão, dos ensaios, das brigas, que não eram poucas, eram muitas, sabe? Mas no final dava tudo certo. Não terminava em pizza, terminava em fantasia. Muita saudade de tudo e de todos. Tinha mais, quando chegava próximo do desfile, já não tinha mais Jackson, Horácio, Fidica, Cola, era uma família só, era um só, né? Era todo mundo virava um só para fazer uma coisa só, que era colocar a escola na rua, uma raça só. União das raças para mim é brilho, é fantasia, é ilusão. Ilusão eu falo porque acabou e não deveria ter acabado. Mas eu tenho na minha memória uma coisa muito legal, que é assim, quando eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, devia estar na 6ª série, mais ou menos, eu lembro de ir no barracão para o ensaio. Eu não sei se o tio Horácio lembra disso, mas eu ficava o tempo inteiro dos ensaios, assim, e eu queria ser porta-bandeira, sabe? Eu sei que meu pai me deixava, meu pai era, assim, muito dado na sociedade, mas com a gente ele era muito rígido. Vocês conheciam meu pai, né? E assim, eu ficava maravilhada com aquilo, aquele tanto de gente tocando, aquele tanto de gente fazendo fantasia. A minha primeira memória é essa, sabe? Da infância mesmo, porque assim, a pré-adolescência, né? Esse antes era muito massa, muito legal ir lá e mexer. E a gente tinha essa abertura. Meu sonho era sair na bateria, entendeu? Eu queria tocar as coisas, né? E é bacana fazer isso, reviver isso, porque o lance da saudade, ele pode fazer com que a gente volte, né? E antes eu ia assistir aos ensaios na quadra de esportes. E lá no cantinho, lá assistindo, e sambinha no pé escondidinho. Tímida, não tinha vontade de chegar a conversar, eu posso entrar, participar. Aí quando saiu essa proposta, o convite do tio Horácio para participar, não pensei 2 vezes. Os ensaios eram feitos na própria escola, né, devido a aproveitar que os alunos já estavam, né, no ambiente escolar. Muitos tinham dificuldade de ir para o próprio local, que era na quadra de esportes. Então a gente ia com a professora Ione, tinha a professora também de educação física, que ajudava nos ensaios. E aquela ansiedade que podia chegar para sair na avenida, né, com as vestimentas, né, era muito contagiante, né, como se diz, lembra alegria, lembra brilho e realmente dá muita saudade, muita. Eu sinto falta. Eu acho que é um sonho, é uma paixão muito grande. Eu acho que como a Ione, todo mundo tem essa memória da infância, de ver o carnaval acontecendo. Então, o ano inteiro a gente brincava de carnaval, imitava os carros alegóricos do Cola, com umas espumas, fazia umas flores de papel, alguma coisa, e subia ali, achava que estava na escola de samba, pregava uns espelhos, algumas coisas, e achava que estava na escola de samba, até que um dia eu conheci o Jackson, e o Jackson era carnavalesco, e falou, vamos lá, vamos ajudar a gente lá. E aí a gente foi parar dentro da escola de samba. A gente ficava o ano inteiro pensando o que ia ser no próximo ano, o que a gente ia fazer. Não existia um tema ainda, um enredo escolhido, mas a gente já estava ali maquinando se fizer isso, se fizer aquilo. Uma paixão intensa, vivia o ano inteiro pensando em viver aquele último momento, que era na hora que passava na frente do palco ali, assim, que terminava tudo e falava assim, vencemos e arrasamos mais uma vez. E sempre foi assim, e a saudade é muito grande, a nostalgia e a saudade é sempre presente. Porque a União das Raças não é só uma escola de samba para alegrar fulano e ciclano. Ela é para unir as raças, é para poder trazer alegria no coração de muitas pessoas que sofrem. É muitas pessoas que têm vontade de desfilar dentro dela. E começou muito pequeno, como o Horácio disse, e foi crescendo, com muita luta. Eu chego a tremer, sabe? Eu fico aqui, estou tremendo, estou emocionada. Você viu o tanto que eu arrepiei falando as coisas lá. Aquilo assim, para mim, eu saí da minha casa
Eu ficava, era 5, 6 meses, eu ficava dentro da minha casa só. Depois que acabava tudo, nós recolhíamos os trem. Ia, arrumar as roupas, os materiais, os instrumentos, guardar, um lugar aqui, outro ali. Era muito tempo, era muito amor. Sempre estávamos unidos ali, para poder erguer, pôr ela na rua. Tinha um dia, eu já desfilei, sem até tomar banho, só trocava de roupa. Gente, para mim é uma maior alegria, a maior satisfação do mundo. Meu menino começou aos 10 anos, disse lá, como mestre sala mirim. A minha menina também aos 10 anos como porta-bandeira mirim. Depois veio a outra porta-bandeira mirim. Aí veio meu sobrinho, a minha sobrinha também, que foi a última porta-bandeira mirim. Eu lembro da amizade que nós todos tínhamos lá. Um ensinava o outro. Quando um não sabia, o outro ia lá e falava, não é assim, é assim. Eu lembro também do nosso capitão Bola, porque é na humildade que a pessoa chega no local que nem ele chegou e ensinou a cada um de nós. E eu agradeço muito a ele por tudo que aprendi. E tenho muita saudade da escola de samba. Como representante de professores da escola, que tinha outros também que saíam na avenida junto com os alunos. E isso ainda entusiasmava ainda mais esses alunos. A minha função, que eu vejo ali, além de também estar ali tendo aquela alegria, aquela vontade de levar energia, né, daquela música, porque como eles não poderiam ensaiar na quadra, então tinha horário no CD o CD. Gravaram para a gente ter um ensaio na própria escola. Bem operacional mesmo. Eu ajudava, mas eu não saía. Eu sou de bastidores. A artista plástico, eles não gostam muito de ficar no palco. A gente fica atrás da coxia, né? Então, assim, eu organizava nomes, eu pedia autorização para os pais, escolhia os meninos que tinham mais habilidade, escolhia os meninos que com certeza não me dariam tanto trabalho quanto fosse sair na avenida. O antes era muito esperado. Os meninos decoravam, a gente treinava a letra da música, explicava o que a letra da música significava para eles. Eles decoravam a coreografia, ensaiavam com os meninos todos os dias na hora do recreio. O nosso recreio era o ensaio da escola. Quando o carnaval era muito no início de fevereiro, a nossa diretora convocava a gente antes para ir. A gente ia para lá, eu ia com os meninos na costurinha, tirar a medida, punha a menina na perua, ia de perua, voltava com o menino de perua, 3, 4 viagens, porque já teve bloco de 40 meninos. A minha função, eu nunca... O pessoal fala, o presidente. Não, eu não me considerava como presidente. Eu só idealizava as coisas, mais ou menos, e passava para o pessoal. Claro que eu cobrava, cobrava do Jackson. O Jackson, eu preciso desses desenhos. Juliano, preciso disso aqui para ontem. Igual ele mesmo disse. Carnaval, quando caía no começo de fevereiro, o que eu tinha que fazer? Na minha função, ir atrás da APAI, da diretora, e falar, o carnaval esse ano é no começo de fevereiro. Então, sei que vai simplificar você, mas precisa desconvocar as professoras e os meninos também. A minha missão era correr atrás do pessoal, vamos dizer assim, arrebanhar, coordenador, montar coordenadores, barracão, abrir barracão, botar as coisas no jeito, nos bastidores lá atrás. Mas como representante principal da escola de samba, eu ia, jogava pedir que ela corria, mas tinha que ir também. Mas assim, e é igual que ele falou, a nossa função maior da União das Raças era trazer alegria e no final das 2 horas da manhã nós entregar a avenida com o pessoal todo satisfeito, nós também, como se diz assim, missão cumprida, mas esse ano já começamos a trabalhar no próximo ano. Mas eu também trabalhava. Eu desfilava, mas trabalhava.
Eu ensaiava as baianas, sempre fiz isso com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, porque não só a gente se divertir, não é só trabalhar, mas tem uma responsabilidade muito grande de poder levar aquele momento para as pessoas, que a gente trabalha, sofre, lógico, mas vem a recompensa do desfile. Fui tomar conta assim no barracão, tomava uns esbrega do Jackson, já amanheci, já até anoiteci e amanheci, muitas das vezes, não foi nenhuma nem duas vezes, mas essa é a melhor coisa que aconteceu e acontece na nossa cidade, é sobre isso. Tinha as meninas que trabalhavam junto conosco lá, e pegava o desenho, o Jackson dava uma peça lá, ó, tem que ser, dava o piloto lá, tem que ser igual, nunca não, mas é pelo menos parecida. Da época que foi o Emiliano também, eu mais o Cola aqui, ó, Cola, você tem que fazer uma armação assim pra mim. Cola vinha, nós passava, aí eu passava pras meninas, e isso ia fluindo. Bom, isso são coisas assim que vai aparecendo com o tempo. Participação, realmente eu estou participando porque consegui agradar o público para Passaguarense e turistas já há 5 anos. Quer dizer, há 4 anos, entrando no 5º ano agora. E a criatividade vai aparecendo a partir do momento que a gente escolhe o samba enredo, escolhe o que falar, escolhe o que vai fazer. Aí a gente começa a criar. Bom, não era uma função tão simples e nem tão fácil, né? Mas era uma função que eu desenvolvia com muita paixão. E muito zelo, assim, como diz, eu viajava mesmo para buscar do fundo aquilo que eu achava que melhor ia representar aquele enredo que tinha sido escolhido, que a gente tinha escolhido para levar para a avenida. Era difícil? Era. Tinha muito piloto? Tinha. Da melhor maneira possível, assim. Então, assim, tinha coisa que a gente não dava conta. Você sonhar, você sonha. Realizar já é outra coisa, né? Então tinha coisa que você sonhava a nível de Rio de Janeiro, aí você ia ver, você não tinha aquele material, então você tinha que correr para refazer a sua ideia, para fazer um paralelo daquilo. O material nem sempre também chegava a tempo e hora, já teve carnaval da gente fazer, na semana chegando material, então assim, as coisas eram muito feitas mesmo. Quando fala que a gente passava a noite trabalhando, não é exagero, não. Passava mesmo. A minha função dentro da escola era desenvolver uma paixão, né? Era pôr essa paixão para fora e fazer ela fluir mesmo, né? Era muito prazeroso, mas muito mesmo. A minha função na escola de samba, eu como fui um funcionário da prefeitura com muitos anos de casa, eu fazia aquele intercâmbio com a escola, juntamente com as primeiras damas, que eu trabalhei com várias e por muito tempo. Então eu fazia esse intercâmbio e ao mesmo tempo eu dava o suporte que a criação do Jacques, do Emiliano, o desenho que eles tinham que fazer se tornava realidade de acordo com essa parte que eu trabalhava, que era o operacional. O quê? Essa ala aqui, tem esse desenho, é para quantas pessoas? É 30 pessoas? Então, eu tinha que ajudar, tanto Horácio, a Fidica, a achar as 30 pessoas, ter o material para as 30 pessoas, porque nós tínhamos 2 costurinhas. Uma costurinha que era da prefeitura e a costura que era no Clube dos Idosos, com as máquinas das próprias idosas, que a gente pegava um caminhão da prefeitura, buscava na casa de cada uma máquina, levava para lá, rebanhava a máquina, rebanhava qualquer coisa que vocês imaginavam para poder acontecer. O material que chegava lá, eu tinha que estar lá com ele em tempo e hora que eles precisavam para mexer nos carros. Se o Cola ia fazer uma cabeça ou um carro, ele falava, aquele carro, Cola, tem que destrinchar quanto material que você precisa, porque a gente tinha que correr atrás desse material para colocar, para que tudo acontecesse. Então eu fazia essa parte, que é a dinâmica, o operacional, tanto na parte do desenho dos Jacques,
como ele falava, Marquinhos, ó, esse tecido tem que ser um damasco. Você não tem dinheiro para damasco, não, Jacques. Ele falou, então pega um tecido que fica bem amassadinho, viu? Porque eu quero um bem amassadinho. Aí eu saía pro mundo, né? Para poder achar. Ia para São Paulo, ia para Uberlândia, ia para Goiânia, ia para tudo quanto é lugar, achar o pedaço do tecido amassado que ele queria e a cor que ele queria. Por quê? Porque aquele desenho tinha um significado. Existia um samba enredo. Do samba enredo foi criado as alegorias e as fantasias, que tudo uma ala contava uma parte daquele samba enredo. Então eu mexi com essa parte operacional. Era esse o meu trabalho com a escola. Então a gente tinha muito zelo para mexer. Acabava, por exemplo, o desfile, então era muito... não é aquele negócio só ali no instante. Existia um antes, um durante e depois. Destacaria sobre a minha função na União da Raça, não é dançar como mestre sala, mas sim fazer a chamada da escola de samba, como eu fazia muito bem. Quando juntava eu, Joãozinho, Pedro de Pato, Burda, Sérgio, Juliano, ali parece que um olhava no olho do outro e sabia o que estava errado, sabia o que ia acontecer. Então isso aí eu achava muito bom. Parece que nem não era a gente que estava ali, mas sim um corpo só fazia aquela bateria funcionar. E eu achava muito bom. Ali eu achava que eu destacava porque a turma confiava em mim de chamar a escola de samba, de fazer a chamada. Olha a União da Raça aí, gente. E eu começava. Aí, ali arrasava meio mundo. Então, isso aí que eu acho que eu destacava na escola de samba. E eu acho que eu destacava bem. Sei lá. A minha história é uma história interessante na União das Raças, porque eu tinha 14 anos quando o Horácio foi lá em casa. Mamãe era muito rígida, meu pai também. Meu pai já não tinha, né, meu irmão? E minha mãe era muito rígida. Chegou o Horácio e falou assim: você pode deixar a sua filha desfilar na escola de samba? Então foi assim, com 14 anos eu comecei a ser a porta-bandeira oficial da escola de samba União das Raças. E dali, na primeira vez que eu saí sozinha, não tinha acompanhante, né? Eu saí assim, toda de vestidão até aqui, toda desgonçada, mas nós saímos da escola de samba, porque depois que a escola de samba foi crescendo, o Horácio falou assim: agora você vai treinar, além de ser oficial, você vai treinar as menininhas, né, Horácio? Fui lá, treinei as menininhas do samba, aquelas passistas também, Tina, me ajuda a ensinar assim, também ajudava. Então, assim, pra mim foi muito gratificante, cresci muito na escola de samba, viajamos também muito, fui a porta-bandeira e sou até hoje. Como eu já era amigo dos meninos, vai naquele negócio, vamos ajudar a gente hoje? Vamos amanhã, e você vai pegando aquela paixão, aquele amor, os meninos com sonho e nós para executar. Se alugava lugares, a gente ficava aquela turma bordando e queimando e grampeando e machucando, sabe? E aquele BT é para amanhã, é igual falou, choveu hoje, não pode o carro ir pra rua, tem que ser mais tarde. Nós, tipo assim, eu ainda, além de ajudar, tipo, passar um mês ali com os meninos, de dia, de tarde, de noite, eu ainda desfilava. Eu bordava minha roupa, então assim, testava a roupa das meninas, a gente testava os carros pra ver se não ia ter um acidente, porque tipo, se eu era maiorzona, você balançava os carros. Eu ajudava a bordar, ajudava a grampear, ajudava a colar, pôr o carro na rua, desfilar, e depois no fim a gente tinha o prazer de terminar. Nós tínhamos o prazer de terminar e chegar no fim, nós todo mundo abraçar e chorar, não era? Que nós a gente chorava e falava, deu certo, foi um ano concluído, a gente conseguiu mais uma vez para a União das Raças lá,
E vamos com Deus, e nós subíamos com os carros, guardava, desmontava, passava. Então, assim, a minha função da escola de samba, ainda sou ainda apaixonado pela escola de samba. E a minha função era, de começo, eu auxiliei muito e fui muito auxiliado também. Aprendi muita coisa dentro da escola de samba. E a minha função era auxiliar mesmo, ajudar bastante, a pensar as coisas para que acontecesse. E folheava revista, sonhava com uma escola do Rio de Janeiro, né? Então a gente folheava revista, buscava referência, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Uma família que pensava muito, muito unido mesmo, que a gente, para fazer as coisas acontecer, a gente, na verdade, a gente somava todas as forças. A função de todo mundo aí, no final, se unia para que acontecesse o tão sonhado desfile e o tão sonhado abraço e o choro no final de tudo mesmo. A minha função aí era ajudar a realizar o sonho. Eu achava difícil com relação à saída dos meninos era o horário. Não existia muito critério no horário, né? E a gente está falando de deficientes, está falando de meninos que são, né? E assim, muitas vezes no outro ano, porque assim, nós não estamos falando de criança, porque quando a gente fala de APAI, tem uma tendência a infantilizar o deficiente, mas a gente não colocava geralmente crianças na avenida, justamente porque os pais não deixavam por causa do horário. E ultrapassavam. Muitas vezes, os meninos eles ficavam exaustos. E às vezes, de um ano para o outro, o pai não deixava ir por causa do horário. Né? Então, assim, essa é uma das coisas que eu acho que era legal, assim. E nós, professores, fazíamos um mutirão, que é um dia de festa, um dia de feriado, gente, né? Que é outra dificuldade, né? Assim, não que a gente não fizesse, não estivesse querendo estar ali, mas, assim, era uma convocação, né? As dificuldades eram muitas e eu via o sofrimento do tio Horácio todo momento. E como a Ione colocou do horário, nós sofríamos junto com vocês o tempo todo. Porque o que acontecia muito com o horário, muitas das vezes a escola estava pronta para descer, mas eram impedidos de descer por alguma razão. Outra coisa, inventaram uns PA para pôr o som. Aí funcionava, a hora que ia descer a escola parava de funcionar, né? Aí como que você desce uma escola sem música? Aí ia parar de funcionar e vamos arrumar carro, né, Cola? E emendar som, emendar fio, e a gente sofria muito. Por quê? Porque a escola, ela não tinha as condições para fazer algumas coisas. Dependíamos de setores públicos, né? Que recursos, meios. A gente tinha uma estrutura muito boa, que não vamos, né, deixar de citar aqui. Tínhamos pessoas com água para todo mundo, tinha alimentação para todo mundo, não sair e descer com fome. Então essas coisas também demandavam-se muitos problemas, né? Porque mexer com gente, vocês sabem, é difícil. Mas existiam muitas dificuldades. Porque os carros, a gente dependia, né, tio Horácio, da boa vontade, tem hora de um comércio, uma indústria da cidade, para que cedesse os carrinhos
que são aqueles que carregam arroz, milho, para que fizesse uma junção e virasse um carro alegórico. Por quê? Porque a escola não tinha condições para comprar os eixos, para não sei o quê. Então a gente dependia muito de uma boa vontade das pessoas. E essa era uma dificuldade muito grande. Porque a pessoa talvez ela até queria te ceder aquilo lá, mas ela precisava daquilo lá para trabalhar também. Então chegava de última hora. Porque tem hora que você não tem o que fazer, mas você não pode falar que o culpado é o Zé ou a Maria. Porque você causa um outro problema maior. Tem hora que você não sabia o que você ia fazer. Você não tinha carro, todo mundo aqui sabe que a gente trabalhava nos nossos carros. Porque não haja ninguém para buscar nada, levar nada. Ou você pega, ou você vai, ou você junta. Não é, Horácio? Não vai não. Dificuldades de transporte, dificuldades com horário para sair, porque dependendo de a parte dinâmica, operacional e a parte dos bastidores que, infelizmente, a gente não tinha autonomia para algumas coisas, né, tia Horácio? Né? A escola de samba também foi cigana, viu? Ela morou em tudo quanto é lugar. Aonde que dava pra gente colocar o material e com muito sacrifício a gente entrava para dentro para poder esse material todo, que é carro, cabeça, costeiro, pluma, pena, pano, para poder ter um lugar. Mas não tinha uma estrutura para poder estar acolhendo, né, a escola num todo. Que é onde que eu te falei, o antes, o durante e o depois. Como eu comentei do Clube dos Idosos, que é onde meu convite, né, de estar vindo aqui para estar falando do Clube dos Idosos, por minha mãe ter sido uma das fundadoras do Clube do Idoso e à frente daquele clube há muitos anos, eu notava as dificuldades dela. Por quê? As idosas, elas eram as costureiras das roupas delas. Mas elas não queriam trabalhar noutra máquina se não fosse a delas. Aí você tinha que ir na casa dela, ela acompanhava você pegar, se você arranhar, se você estragar alguma coisa. Então existia muita dificuldade. Por quê? Porque a escola não tinha máquina de costura. A gente dependia de algumas costureiras que eram contratadas a levar as máquinas delas de zigue-zague, de overlock, costura reta, né, tia Horácio? E mais algumas máquinas que a prefeitura que tinha, que existia uma costurinha que cedia para nós. E outras eram particulares mesmo. Buscava na casa da FIDIC, ela emprestava dela e a gente colocava lá, porque era o jeito. Então, assim, era muito difícil, muitas coisas para a escola, para os coordenadores, para a frente, as pessoas de frente, que nem o Jacques também, o Emiliano, que eles falavam assim, a gente quer 50 cabeças dessa aqui, né? A turma fazia 50 cabeças, não fazia, Monique? Mas onde que nós vai pôr a cabeça até o dia de desfile? Né? Não tinha espaço. Uma escola de samba, que ela se tornou grande, muito grande, era muito material para ser guardado, muita coisa para ser guardada. Para desfilar, para depois do desfile, para poder ser reciclado, para aproveitar o material para o outro ano. Então, a escola sempre passou por essa grande dificuldade, grande mesmo. Sofria muito, né? A cobrança, principalmente a cobrança de horário. Toda hora que fazia a primeira reunião, a primeira coisa que saía era assim, mas o horário de vocês é muito tarde. Só que é igual assim, nós aqui, nós estávamos lá dentro, nós sabíamos o que estava acontecendo lá fora. Está marcado 10 horas, por que você não saiu, não soltou essa escola até agora? Nós começava no domingo de manhã, a pôr a escola para a rua, interditava o Banho Brandão de ponta a ponta, da onde a gente ia sair, e não dizia carro, mais nada, né, para descer. Só que, de repente, meu telefone tocava, falava assim, não pode descer a escola agora, porque ela está prontinha para descer. Não pode. Alguém não chegou. Esse alguém
tem que esperar, precisava dessa pessoa chegar primeiro para depois nós soltar a escola. Aí eu saía correndo, ó Marquinhos, não pode soltar agora, ó, não pode soltar agora. Aí muitas vezes a mãe dele, mas não pode, não tem lógico um negócio desse, a Zélia minha tá todo mundo. O Dalva, tem lanche ali, a perua já chegou com lanche, dá lanche para esse pessoal aí, segura. Eu falei, eu não posso, não tem como. Eu desci e não podia falar por quê. Telefone. E eu olhava pro tempo, carnaval, chuva. E olhava pro tempo e carnaval, chuva. Aí pensava assim, pode descer, descia aquele caminhão de chuva e os carros desciam quebrando e descia desmanchando, estragando o trem, né? Aí vinham em cima de mim também, né? Demorou demais, agora a chuva estragou, acabou com a beleza da escola. Claro que acabou, segurou 2h30 para poder chegar fulano para assistir o desfile, então, mas tinha que obedecer. Não contando que de vez em quando o que acontecia? Nós polícia, segurança todinha, nós estava descendo, a polícia não fechou a nossa segurança lá, foi preciso parar a escola, porque tinha 3 carros, automóveis. Aí o que acontece? Gente, tira o carro daí para nós, tira os carros para nós, ninguém tirava os carros. Aí o pessoal fala assim, Horácio tem hora que ele é bruto, chama a polícia e traz as pranchas. Então é isso, os bastidores lá dentro é muito complicado, é muita coisa que a gente tem que cuidar, que quem está lá fora não está sabendo. Mas, no mais, é o qual todos falaram, né? Amor, paixão, raça, para poder levar ela lá para a rua e dar aquele calor que o pessoal sentia. A bateria ia pegar o enredo de samba com 3 semanas antes. Aí o tio Horácio ficava doido, porque nós não dava conta de pegar o enredo de samba na bateria. Aí com 3 semanas nós dava conta de executar. A dificuldade minha na escola de samba, por isso ser a porta-bandeira, era muito o mestre-sala. Gente, eu nunca vi daquele jeito. Todo ano era uma dificuldade de um mestre-sala. Quem ia ser um mestre-sala? E que aqui em Tupassiguara tem diversos dançarinos e dançarinos bons. Eu não sei que eles era vergonha de descer na avenida, eu não sei o que acontecia não, mas a minha dificuldade maior era essa. Se a minha mãe estivesse viva neste momento, as palavras dela iam ser obrigada pela oportunidade dela de todas as idosas, porque a escola trouxe vida para cada uma daquelas idosas. Então, se eu vim cá para poder representar minha mãe com muita honra, eu estou fazendo isso e tenho prazer de fazer. Eu sei que ela foi diferenciada. Levar idosas de 60, 70, 80 anos para vestir de baiana, descer em Tupassiguara, numa cidade pequena, onde existem preconceitos, maldades e várias outras coisas, realmente a escola de samba, Tio Horácio, quebrou um tabu muito grande. Deu vida àquelas idosas, porque eu acompanhava muito próximo, por ser minha mãe encarregada daquele local. Eu sei que elas estavam simplesmente vivendo sonhos de vida, sonhos de dançar um carnaval que talvez a infância não deixou pelos princípios familiares, de ter posto uma fantasia. Muitas delas não tiveram oportunidade na vida, viu? De chorar de felicidade, várias idosas, porque estavam participando. Delas tudo correr, abraçar o Horácio, de agradecer mesmo o que a escola proporcionou. Do mesmo jeito que ela proporcionou, eu também acredito na PAI. Fez vida. Saíram pessoas da terceira idade, de 60, como eu falei, 70, 80 ou até 90 anos, como a dona Odília tem aqui numa foto, que ela já não andava mais, que nós tivemos que pedir um guindaste para colocar ela dentro do carro, porque ela queria desfilar mais uma vez. Ela falou que precisava daquilo, né, Tio Horácio? Ele fez um carro para ela. Então isso tudo é vida, gente. É vida mesmo, tá? Então,
Eu sei, se a minha mãe estivesse aqui, as palavras dela seriam isso. Obrigado por ter proporcionado às minhas meninas a alegria e a realização dos sonhos delas. Realmente a escola de samba quebrou tabus, e muitos, né? Eu, pelo menos, eu nunca tive a insatisfação de convidar uma pessoa e receber um não como resposta. Pelo contrário, eu convidava uma vez e no outro ano a pessoa se oferecia para desfilar. São pessoas que nunca você ia ter na sua cabeça que ia desfilar num carro alegórico de uma escola de samba de uma cidade de interior. Né? Podia desfilar lá fora, no Rio de Janeiro, São Paulo, e nem eram ligadas com aquela coisa. Mas sim, eu convidei, aceitou, e nos outros anos elas falaram, minha vaga no carro está garantida, né? Tomou uma proporção de unificação mesmo, de quebra de tabu. Né? A escola de samba não era uma escola para poucos, era para todos. Só não ia quem não queria mesmo. O povo esperava o desfile da escola de samba. Com atraso, sem atraso, com chuva, sem chuva, com calor, sem calor, sabe? O povo estava lá esperando. E não arredava o pé. Depois do último carro, a escola tinha uma sequência gigantesca de gente que vinha atrás até a praça, que era... era muito lindo, muito lindo. Carnaval é visto como uma coisa profana, né? E assim, abrir para uma discussão em que as pessoas falam sobre uma série de coisas, que é abrir portas, não só para a questão de raça, né? Mas também para a questão de gênero, né? Para uma união de pessoas que estão ali por amizade ou não, né? Discutir culturalmente qual que é o valor disso dentro de uma cidade pequena, né? Que levou isso, e que isso aconteceu com dificuldade ou sem dificuldade, com vários artistas, né? Seja na música, ou seja na dança, seja nas artes visuais, né? Então, assim, eu acho que abrir essa discussão é importante, porque a gente fala, eu sou muito assim, conceitual com as coisas, porque eu sou teórica, mas eu acho importante e acredito, né, que o carnaval não é só sexo, droga e ficar na rua até de madrugada com quebradeira, entendeu? Então, assim, é uma festa que trabalha com uma série de coisas que são carregadas historicamente, né, por essas pessoas que estão ali, que estão vivendo essa fantasia, que estão costurando essa fantasia, mas não quer costurar o do outro. Então, assim, é uma série de histórias que vão cruzar e que tem essa importância. E essa discussão, ela vai muito além do que é profano, que é visto no carnaval. Né? A gente está falando, em 2021, a gente teve um retrocesso tão grande do que as pessoas pensam, né, com relação a uma série de coisas, e a escola de samba já estava pondo isso na rua há muito tempo. Né? Porque é muito forte, Monique, falar sobre isso. Né? Eu estava me conhecendo, eu estava me entendendo, e quantos meninos estão vivendo isso, meninas estão vivendo isso. Estamos falando sobre raça, sobre cor o tempo inteiro, a gente lutando sobre isso. Não só com relação à cor, mas a nós mulheres, né, nos colocarmos aí e tal. Então, assim, muita coisa para discutir. As pessoas precisam entender que Tupaciguara tem essa história e que isso é importante. Liberdade, liberdade, vai, bravo,
Eu, Marcos Lopes, quero que a escola de samba possa proporcionar o que proporcionou o tempo todo: alegria, esperança, vida, cor. Em meu nome, eu peço que a sociedade tupaciguarense, o povo de Tupaciguara, abrace essa causa, porque a escola de samba abraçou muitas causas, porque a escola trouxe realmente muita vida para muita gente e muitos sonhos realizados. Resgatar uma coisa que nunca morreu, né? Porque na verdade a gente nunca deixou acabar com a escola de samba União das Raças, né? Isso é um sonho que vai voltar sim a ser realidade outra vez. Acredito nisso. Gente, eu quero começar com uma frase que todo mundo conhece: não deixe o samba morrer. Então não vamos deixar o nosso desfile de carnaval também morrer, não. Vamos seguir em frente, garra com a gente. Vamos todos unir essa força, como não é a União das Raças, vamos unir e pôr essa escola de samba de novo na rua. Era uma coisa que todo mundo gostava e queria. Então vem com a gente, apoia a gente. As mãos de obra a gente já tem. A gente precisa que alguém entre e nos apoie para que a gente faça de novo a felicidade para o povo de Tupaciguara, porque a gente está sem cultura. A gente precisa voltar. O que eu posso dizer, eu posso e vou falar, é porque a infância das crianças, as crianças de hoje não sabem o que é uma escola de samba. E Tupaciguara está deixando a desejar isso para as crianças. Porque muitas crianças vê, na televisão não está vendo mais, porque eles não sabem o que é uma escola de samba, não sabem o que é sambar. E nós precisamos disso. Não é para deixar nosso samba morrer, porque Tupaciguara é uma cidade pequena. Por quê? É uma cidade pequena, mas é uma cidade lucrativa, é uma cidade que tem cultura e muitas pessoas têm cultura e sabem que pode complementar com a nossa União das Raças. Então, vem com a sua cultura e vem com o seu apoio, vamos embora, vamos voltar. Não é, tá difícil, tá, para todo mundo tá, mas nós estamos lutando, por que não podemos lutar com ela de volta? E não vamos deixar ela acabar do jeito que está querendo, mas nós vamos lutar por ela. Eu acho que todo mundo tem um sonho e a gente vê o sonho da gente realizado é muito bom. Eu acho que a Escola de Samba União das Raças proporcionou isso a muitos artistas, muitas crianças que nasceram na década de 90 até os anos 2000. E isso é uma coisa que não se deve deixar morrer. Esse sonho tem que persistir, esse sonho tem que existir. E esse sonho tem que acontecer. E só depende de todos nós, de uma Tupaciguara mais unida com a União das Raças, uma Tupaciguara mais plural, uma Tupaciguara que pense mais na cultura do seu povo, uma cidade que pode fazer esse sonho se tornar realidade. A gente conta com todo mundo. Bom, independente de qualquer coisa, de opiniões diversas que elas existem, eu acho que a União das Raças é de suma importância, sim. Não só para o carnaval, mas para a cultura da cidade, para o bem-estar de muita gente, de toda uma população. Porque a gente já teve uma escola de samba com quase 1000 pessoas. Pensa que é 1000 pessoas envolvidas em um único projeto. É muita gente. Sem contar o lado que a União das Raças, ela era boa financeiramente para diversas famílias. O vínculo empregatício que a União das Raças proporcionava era muito grande. Então, assim, muita gente ficou sem essa renda extra. Então, assim, eu acho que vale sim a pena resgatar, que ela não morreu, ela está adormecida. Então, cabe a nós e a mais um batalhão de pessoas acordar ela, fazer ela ir para a rua novamente. Não, eu só queria rever a alegria e o brilho das pessoas, nos olhos das pessoas que via quando o desfile saía na Goiânia Brandão. Porque ali, muitas das vezes, muitas pessoas que falavam que não gostavam do carnaval, eu desfilando ali, eu via ali, e estava ali me aplaudindo, me levantando a mão e falando assim, bravo.
Eu, como presidente da União das Raças, gostaria de estar, primeiramente, agradecendo a todos que participaram junto comigo, que sofreram junto comigo, e gostaria de pedir, né, que a União das Raças, não, como o Collor diz, ela não morreu, ela está adormecida, e que as instituições, todas as instituições, ajudassem a alavancar a escola de samba. Não peço por mim, não, peço por Tupaciguara, porque eu já fiz a minha parte, cumpri a minha, não tem problema, qualquer outra pessoa pode assumir o meu lugar de presidente, desde que faça com que a União das Raças siga o seu caminho, que ela foi, a intenção desse grupo que está aqui foi esse, incluir as pessoas, fazer a inclusão das pessoas, tanto igual o Marquinhos disse, Clube dos Idosos, a PAI. Graças a isso, a União das Raças trouxe muita, mas muita felicidade para o povo de Tupaciguara, para a nossa população. Nós não só vivenciávamos em Tupaciguara, mas nós viajávamos, nós levamos o nome de Tupaciguara para Araporã, Araguari, Centralina, Ituiutaba. Às vezes, muitas vezes, o pessoal estava aqui na segunda-feira, divertindo no carnaval, e nós estávamos dentro de ônibus, viajando. Para quê? Não era para curtir, nós estávamos levando o nome de Tupaciguara, que é Escola de Samba União das Raças de Tupaciguara. Gostaria de estar vendo a nossa União das Raças renascendo. Histórias, lembranças, dificuldades. E o que fica é uma grande saudade da Escola de Samba União das Raças.